Bom, irmãos, como todos os domingos, nós temos visitantes aqui, não é? E além da família da Estelinha e do Felipe, tem mais alguém que nos visita? Hã? Aqui, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe você. Sua filha, glória a Deus. Neta, filha, que bênção, que família abençoada. A Jaciane, filha de Deus. Amém? Mas também tem um grande amigo nosso, não é? Pastor Wesley e a Rúlia. Dá um tchauzinho aí. Rapidamente o Wesley vai vir aqui, pastorzão, amigo. E ele em 30 segundos vai dar uma saudação para a igreja. Hã? 30 segundos da O Wesley é um grande amigo, não é? Quando ele começou o ministério dele, nós fomos buscar ele 2 dias depois do casamento. Ele casou no dia e nós fomos buscá-lo para pastorear a igreja Batista em Vila Alice, em Santo André. Em Betel, né? Betel. Nós fazíamos parte daquele ministério, apoiávamos aquele ministério. E aí Deus colocou no nosso coração, fizemos o convite para ele. Aí ele falou, aceito, mas antes eu vou casar. Aí nós fomos lá, casamos com ele e eu vim com ele. Não é? Isso já faz algumas décadas. Glória a Deus. 34 anos. E ele tem uma igreja maravilhosa, não é? Lá em Belo Horizonte. O pai dele foi um guerreiro. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Murilo Cassete, pastor da primeira igreja batista em Belo Horizonte. Em todo o ministério dele, ele abriu 11 igrejas. 38 igrejas. 38 igrejas no ministério todo. E de todos os irmãos que Deus permitiu que o Wesley tivesse, ele foi, seguiu a carreira do pai, o chamado do pai, como o Tiago fez. Mesma coisa. Amém? Glória a Deus. E ele vai trazer uma saudação para a igreja. 32 segundos. Eu aumentei um pouco. Igreja, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui comemorando 34 anos de casamento. Fizemos ontem, eu e minha esposa, a Rúbia. E amanhã, depois da manhã, eu faço mais um aninho de vida, 59. Que alegria estar aqui com o pastor Edgar, que a gente considera como família, os filhos como sobrinhos. Meu filho chama todo mundo de primo. E lá em Belo Horizonte o pessoal fala assim, não sei como você tem tanto primo, Luiz Felipe. Mas a família do Rufino é família do nosso coração. Aleluia. Tantos anos caminhando e Deus abençoando, a gente vendo a família crescendo. O pastor falou aqui do Salmo 128, cabe muito bem para ele mesmo. Deus tem abençoado tremendamente. E também com o pastor Tiago, pastor de vocês. Eu lembro do Tiago, rapidinho, eu já vou só ler um versículo e passar a palavra para o pastor outra vez. Eu lembro do pastor Tiago e do Andrei, os dois, o Andrei um pouco mais novo, e o Tiago me acompanhava todo lugar lá na igreja e estava colado, Estava colado com a gente. E o Andrei de terninho, querendo ser igual o pastor, e a Estela baixava o flecheclé dele, estava dentro e falava, não, tem que ser igual o pastor, colocava tudo no meio. E a gente criamos um laço de amizade muito profundo. O pastor Edgar e Estela, nos momentos mais difíceis do início do ministério da gente, nos apararam como pessoas tão preciosas. A pior coisa que tem é quando alguém vira o rosto para você, ninguém quer ver você, mas Deus manda alguém para ver você e abraçar você e chorar com você. Sou grato pela vida de vocês. Não sabe quanto nós somos gratos. Bem, isso é choro de emoção e de alegria, não é de tristeza não. Porque tudo que Deus faz é bom e perfeitamente, Eu queria só deixar uma palavra, que quando o pastor falou aqui comigo, que eu ia dar uma saudação, e eu pedi a Deus, Deus me dá uma palavra. E a palavra está em Josué capítulo 7. Sejam somente fortes e corajosos. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Essa é a palavra que Deus tem para você. Eu não sei quem está passando aqui esse momento, que Deus quer que você seja forte. Amém. Aleluia. Não somente forte, mas tenha coragem, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Se você não fugir da palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, manter fiel em direção à cruz. Tempos são tempos diferentes. Cada ano um tempo diferente que Jesus está voltando. Então essa é a palavra que Deus quer para você. Você ser forte, corajoso, fiel, porque o Senhor vai te abençoar. Uma bênção tamanha, que você vai se sentir agraciado por Ele. E a palavra de Deus diz: bem sucedido. Aleluia. Bem sucedido é aquele que não tem falta de coisa alguma. Que Deus vai preparar. Vamos orar? Amém. Feche seus olhos. E você que cabe nisso que Deus está falando, fique bem no seu lugar. Qualquer pessoa ou pessoas, Deus quer abençoar a sua vida, quer que você seja forte e corajoso. Aleluia. Fique em pé que eu vou orar com você e por você, no poder do Espírito Santo. Nós Aleluia. chegamos a essa casa de oração. Que a mão boa do Senhor seja sobre toda esta igreja. De uma forma muito específica, ó Deus. A palavra que o Senhor trouxe agora cabe a essas pessoas que estão em pé. De uma maneira muito Em especial. nome de Jesus. Fortaleça na força do teu poder, como diz Efésios capítulo 6, versículo 10, ó Pai. Porque é o Senhor que nos fortalece, ó Pai. E fortalecidos no Senhor nós podemos todas as coisas. Filipenses 4:13, ó Pai. E nós te adoramos, e eu peço sobre estes irmãos e irmãs que se colocaram em pé. Sim, Deus. E o sobrenatural do Senhor preparado. Em nome de Jesus. Possa vir sobre eles a promessa do Senhor. No tempo do Senhor, da hora do Senhor, que eles descansem no Senhor, não percam a fé e permaneçam fiéis. Em nome de Jesus, eu oro para que Ele vai trazer a palavra também. Isso vai falar no nosso coração poderosamente. Completa a tua boa obra nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu só queria dizer que como fizemos uma surpresa, não falamos que ia vir não. E fomos, sabe, abençoados, que logo depois vamos para casa com a sua. Glória a Deus. Glória a A Deus. gente imaginar, o Tiago era um palitinho. Isso é difícil de imaginar. Olha aí, olha o tamanho, olha o gigante. Deixa eu ver se Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus já tem falado demais. E essa última palavra tem tudo a ver com o que Ele quer continuar falando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Calma, me conhece, né? Calma. Obrigado. Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus. Essa semana, em oração, pedindo a Deus uma palavra. Esse domingo de ceia, e Deus colocou no meu coração essa palavra. Temos estudado Hebreus às quartas-feiras, amém? Então o pessoal que tem vindo vai ter algumas coisas que vão trazer para vocês novamente aí. Mas senti muito no coração essa palavra para falarmos no domingo onde vamos ceiar. E Deus já confirmou essa palavra de várias maneiras, através dos louvores, através dessa palavra que Ele colocou no coração do pastor Wesley. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, o Senhor Wesley falou de últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Aleluia. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aleluia. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nome sobre todo nome, cantamos? Aleluia! Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou
é superior ao deles. Glória a Deus. Mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra, o Senhor já tem falado com a Tua igreja, só tem confirmado aquilo que o Senhor quer trazer. Pai, encontre neste lugar, neste momento, Aleluia. corações abertos, corações quebrantados, para receber mais um pouco do recado que o Senhor já tem dado desde a abertura deste culto. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, como disse, hoje é dia de ceia, nada melhor do que depararmos com o texto da palavra de Deus, que revela para nós um pouquinho mais quem é Jesus. Aleluia! Porque Jesus é a pessoa central desse momento a qual vamos trazer a memória. Aleluia! E aprendemos um pouquinho mais sobre quem Ele é. É maravilhoso demais. Mas você pode falar, mas pastor, eu vim aqui, mas por mim você vai falar de Jesus. Jesus a gente escuta toda hora. Conheço já esse Jesus. Sou crente há 50 anos. Queridos, o que eu sinto que Deus tem colocado no meu coração hoje, que Ele quer fazer hoje o que Ele fez com Jó. Jó era fiel. Jó era confiável e cria em Deus. O próprio Deus aponta Jó e fala, vê no meu servo Jó, quando ele tem a conversa com Satanás. Mas depois de tudo que aconteceu, Jó já era um servo exemplar de Deus. Contudo, Deus fez para esse servo algo que o levou a amadurecer ainda mais, não é? Algo que o levou a aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Ele. O que Deus fez com Jó? O que levou Jó a aprofundar o conhecimento dele de Deus? Quando que ele entendeu as coisas? Quando Deus se revela a ele. Capítulo 38 a 41 de Jó é Deus se revelando a Jó. Quando Deus se revela a ele. No texto diz assim, Jó, capítulo 38 de Jó 3 fala: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você vai me responder. Aí vem aquela sequência. Ele consegue responder uma daquelas perguntas? Não. Deus se revelou. Deus mostrou um pouquinho, descortinou um pouquinho mais quem Ele é. Amém? Amém. E isso bastou para Jó. Deus não tira e não responde nenhuma pergunta de Jó. Deus não chega para Jó e fala: Jó, tá vendo? Sabe por que você vai? Por causa. Deus faz isso? Não. Deus simplesmente se descortina um pouco de quem Ele é. Isso bastou. Aleluia! Isso bastou. Isso bastou para Jó, ao ponto de ele falar: antes eu te conhecia, hoje os meus olhos te veem. Queridos, um texto como esse de hoje, que vamos falar sobre quem é Jesus, que você tenha essa experiência nessa manhã, amém? De descortinar um pouquinho mais quem é esse Jesus e o que Ele fez por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus, que possamos sair nessa manhã como Jó. Senhor, eu te conhecia um pouco, mas agora eu te conheço mais. Amém? Glória a Deus. É isso que vamos olhar. Vamos ver nesse texto verdades profundas sobre a nossa fé em Jesus, sobre o próprio Jesus. Quem é Jesus? Amém? Algo que o autor de Hebreus revela magnificamente sobre a pessoa de Jesus aqui, e ele já começa a sua carta já dando de cara o que ele quer trazer para nós, amém? Por isso que antes de entrarmos nessas verdades sobre Jesus, que veremos nesse texto, como sempre faço, vamos olhar um pouco do contexto, né? Olhar um pouco do que está acontecendo aqui. De novo, o pessoal que tem vindo quarta-feira vai ser alguma coisa que você já ouviu, mas é importante a gente entender isso. Qual que é o pano de fundo? O que está acontecendo na história? Por que o autor de Hebreus, inspirado por Deus, escreveu esta carta, né? Alguns judeus estavam, naquele momento, sofrendo uma perseguição muito grande. Judeus convertidos, judeus cristãos.
E os cristãos, naquele momento do Império, estavam sofrendo uma pressão muito grande, uma perseguição terrível do Império Romano. E alguns, então, que se converteram, que tomaram até a decisão de seguir Jesus, estavam tendenciosos a voltar para o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo era a religião permitida. Não tinha-se perseguição. Tinha-se, na verdade, acordos entre os sacerdotes e Roma. É ou não é? A gente vê isso com Jesus. Por isso Jesus bate muito nos fariseus, nesses que estavam nessa liderança, com sendo comunados com o Império Romano. E os judeus, até então, eles poderiam viver a sua religião de uma maneira mais tranquila, sem muita perseguição. Então, muitos estavam tendenciosos a, por causa da perseguição, voltar para o judaísmo. Então, esse era o contexto aqui. A pressão do mundo daquela época estava enfraquecendo a fé daqueles que declararam crer em Jesus. Deu para entender? Hoje, está acontecendo algo mais ou menos assim? Não? A gente não tem uma pressão, talvez, física, de ameaça física hoje no Brasil. No mundo já temos, em vários lugares. Cristãos são mortos em vários lugares do mundo. Ok? No Brasil ainda não. Ainda não. Mas temos uma pressão intelectual muito grande. Ou não? Principalmente com o governo que assumiu hoje no Brasil. Uma pressão muito grande, aqueles que prezam e confiam em Jesus. Amém? Prezam por seus princípios e por seus valores. Tem sofrido perseguição? Sim. A igreja tem enfraquecido a fé no Jesus da palavra ou não? Sim. Por isso é importante sabermos o que esse autor de Deus tem para falar para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, esse é o plano de fundo que tem muito a ver com a gente hoje. Por isso, fortalecer a nossa fé em Cristo, reconhecer mais um pouquinho quem Ele é fundamental para nós hoje, como foi para aquele povo naquela época. Amém? Amém. O segundo ponto em relação ainda ao contexto, todo o contexto da carta, é a questão do propósito em si. A carta aos Hebreus, ela foi escrita então, diante desse contexto, para confortar os cristãos hebreus no meio desse ambiente de perseguição, advertindo eles, tanto que a carta apresenta 5 advertências claras do perigo de abandonar a fé. Então, além do conforto, ele traz advertências, exortações, para que não se abandonem a fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo é superior a tudo. Amém? Aleluia. Cristo é superior ao judaísmo. Na verdade, o judaísmo, toda a história do povo, toda a lei, tudo que temos no Antigo Testamento, serviu como sombra de Cristo. Tudo aquilo é a sombra de Cristo. E o propósito do autor de Hebreus, então, é falar: não volte para a sombra, fique com a realidade. É isso que ele quer mostrar para os seus leitores, para os seus destinatários ali. Por isso que uma frase de resumo do propósito do livro é: Cristo e o cristianismo são superiores em tudo ao judaísmo e à velha aliança. Amém? Porque a velha aliança é uma sombra. Ah, pastor, está falando que joga fora o Antigo Testamento? Isso é nada? De maneira nenhuma. Porque o Antigo Testamento apontou para Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim no sentido não só que acabou, mas o propósito da lei. Ela veio mostrar Cristo. Amém? Então ele está falando: gente, você já tem Cristo, agora vocês querem voltar para aquele que simplesmente só apontou? Não façam isso. Por isso eu vou mostrar um pouquinho quem é esse Jesus. Amém? E aqui ele vai mostrar quem é esse Jesus. Amém? O terceiro ponto em relação à introdução desse pano de fundo aqui é a questão do autor. O autor aqui é fundamental a gente entender o porquê dos 27 livros do Novo Testamento ser esse o único, ser esta única carta a qual nós não sabemos o autor. Por que disso? Por que isso é relevante? Por que isso é importante? Por que isso dá para a carta um valor inestimável? Por quê? Os livros que foram que compuseram o cânon, que são esses 66 livros que nós temos hoje aqui, o que era o cânon? O cânon
vara de medir, né? A ideia, são os livros que se encaixaram dentro desse cânon, onde foram estabelecidos alguns princípios, aos quais se encaixavam, os livros que se encaixavam nesses princípios e critérios foram colocados no cânon. E por que isso é importante, o autor de Hebreus não ser conhecido? Porque isso revela para nós que a inspiração não está no cânon, a inspiração está no livro. Por quê? Porque o primeiro critério do cânon, sabe qual era? O autor. Quem é o autor? Dependendo de quem fosse o autor, ele já é inspirado ou não é. Tanto é que todos os livros do Novo Testamento são escritos pelos apóstolos de Jesus, a não ser Marcos e Lucas, que eram apóstolos diretos de Paulo ali, e Tiago, irmão de Jesus, e Judas, ambos irmãos de Jesus, mas, obviamente, muito próximo de Jesus, e o autor de Hebreus, que nós não conhecemos. O que isso tem de importância? Porque esse livro não entrou no primeiro critério do cânon, mostrando para nós o que, querido? Que a palavra de Deus não foram, porque tem esse argumento contra nós. Mas os homens se reuniram em assembleia e definiram os critérios que mostram. Como que eu vou saber se é isso mesmo? Então a inspiração não está nos critérios, a inspiração está no livro. Aleluia! E Hebreus mostra isso. Então Hebreus é um livro inspirado, como todos os outros, muito inspirado por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mostrando que não tem mão de homem nesse negócio. Aleluia! O livro revela a canonicidade. Não o cânon define o que é inspirado ou não. Amém? Deu para entender? Amém. Entendeu isso? É isso que Hebreus mostra para nós aqui. Glória a Deus. Portanto, o autor ser desconhecido fortalece o fato dessa ser uma carta inspirada por Deus. Aleluia. E ela revela para nós aqui nesses primeiros versículos quem é esse Jesus. Amém? E é isso que vamos ver agora, 4 verdades sobre quem é o Senhor Jesus. Verdades fundamentais, as quais o autor inspirado por Deus traz para nós. A primeira verdade fundamental: Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Sabe o que está com letra maiúscula? Do Filho. Jesus é o Filho de Deus. Eu vim aqui, acordei cedo, não queria só falar, mas eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Por que essa verdade já sabida por nós, por que aqui é tão importante? O que é relevante? O que o autor está trazendo para nós sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus? Porque sendo o Filho de Deus, Jesus, ele já declarou de cara, Jesus ser o Filho de Deus, acaba com uma das questões mais cruciais que o ser humano tem. Deus existe? Já que Jesus é o Filho de Deus, eu não tenho mais dúvida dessa pergunta. Eu não tenho mais dúvida. Se Jesus, sendo Jesus, Filho de Deus, como declara aqui o autor inspirado, eu não tenho mais dúvida se Deus existe. Por quê? Porque desde o início da sua carta, ele é claro, e ele vai aprofundando isso mais e mais no decorrer do livro, de forma decisiva e categórica, que Deus, ele declara isso, que Deus existe. Mostrando o Filho de Deus. Amém? Jesus é a prova que Deus não apenas existe, como também se revelou a nós. Porque o texto fala lá, há muito tempo Deus falou, algumas versões falam, Deus se revelou por meio dos profetas, e agora se revelou através do Filho. Jesus é a revelação de Deus. Amém? Assim entendemos que o conhecimento de Deus não se dá por meio de investigação humana. O conhecimento de Deus não se dá por meio de experiência científica, processo científico. Vamos provar aqui que Deus existe. Não vai conseguir. Por quê? Porque Deus existe, porque Ele se revelou. Amém? É através da própria revelação dEle. E a palavra de Deus, a palavra que é inspirada, mostra para nós 3 maneiras as quais Ele se revelou. Primeiro, na criação.
Eu vou ler aqui, você pode notar rapidamente por causa do nosso tempo, Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Aleluia! A criação declara, é Ele se revelando a nós, amém? Romanos 1, 19 e 20 fala: pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus se manifestou, Ele mostrou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se revela. A gente conhece a Deus não porque eu vou atrás e pesquiso e cientificamente eu provo Ele dentro de um laboratório. Não! Eu sei que Deus existe porque Ele se revelou. Aleluia! E através da criação é o primeiro método que Ele usa para se revelar. Amém? Esses dois textos, vou repetir, é Salmo 19:1 e Romanos 1, 19 e 20. Ou seja, não podemos negar a existência de Deus simplesmente porque todas as coisas foram criadas por Ele. Aleluia! Foi colocado um vídeo no grupo da igreja, não sei quantos viram, mas a pesquisa que fizeram com o DNA do ser humano, vocês ouviram esse vídeo? Muito bom. No nosso DNA ali, eu não sei o nome daquilo, mas tem uma sequência numérica. E essa sequência numérica em todas as células tem essa mesma sequência numérica. E quando eles pegaram essa sequência numérica e fizeram um paralelo com o alfabeto hebraico, os números equivalem às letras Rav, Rei, Vav, Rei, que significa Yahvé. Glória a Deus. Que significa o nome que Deus deu para Moisés. Aleluia. Quando Moisés fala: Deus, mas quem que eu vou falar? Qual é o seu nome? Eu sou o que sou, Yahvé. Aleluia! Isso está no nosso DNA. Quem que nos criou? Quando qualquer artista faz qualquer obra, a gente não tem direitos autorais? Tem que assinar a obra. Deus assinou sua obra. Glória a Deus. Nossos olhos olham a excelência de Deus. Aleluia! Nós provamos que Deus existe através da criação. Aleluia! Segundo método que Deus usa para se revelar, porque aqui fala Deus se revelou, Deus falou por meio dos profetas e agora por meio do Filho. É a palavra, está aqui. É a palavra. O texto diz claramente que muitas vezes, de várias maneiras, revelou por meio dos profetas. E as palavras dos profetas estão aonde? Registradas. Estão registradas. Ou seja, a palavra de Deus é a revelação dele para nós. Dois textos conhecidíssimos: 2 Timóteo 3, 16 e 17, quem está anotando, e 2 Pedro 1, 20 e 21. 1 Timóteo 3, 16 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? 2 Pedro 1, 20 a 21 fala assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais as profecias teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, e isso impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia! A palavra de Deus revela quem Ele é, por isso não preciso ter dúvida, e nem preciso tentar levar em laboratório ou provar qualquer outra maneira. Ele está se revelando e se revela a nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por isso não temos dúvida que Deus se revelou por meio da palavra, por meio da Bíblia, pois esta é a palavra de Deus, e não apenas contém a palavra de Deus, como muitos estão falando, ela é toda a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que não tiraria da lei nem a menor letra e o menor traço. Não tiraria da lei. Ele veio cumprir, não veio revogar, ele veio cumprir. Amém? E o cumprir, essa palavra no original pode ser também complementar. O fim da lei é Cristo. Aleluia! É isso. E último, meio ao qual e excelente, ao qual Deus se revelou através do Filho. E esse é o argumento dele. Temos na palavra, o autor está falando aqui, temos na palavra a revelação de Deus que dita pelos profetas. Agora, gente, hoje, Deus se revelou plenamente através do seu Filho Jesus. Aleluia! Essa é a maior revelação, é a maior expressão. Em outras palavras, ele está dizendo, como eu disse, olha, se as Escrituras já têm revelado quem Deus é, hoje, ele
fala lá, né? O tempo, nos últimos dias, Ele se revelou através do seu Filho. Chegou ao ápice da sua revelação. Jesus é a revelação completa de Deus, amém? Com isso fica exposto no texto que dentre essas três formas, a mais importante é Jesus. E Jesus, queridos, tem dúvida que Ele existiu na história? Alguém duvida da existência de Jesus na história? Como que alguém que não existiu dividiu a história? Como que nós falamos hoje no nosso calendário? Antes e depois. Cara, se alguém não existiu, a gente é muito... Se esse dele não existiu, então... É impossível alguém que não existiu dividir a história. Né? E se Jesus existiu, Deus existe. Porque Ele é a revelação máxima de Deus para nós. Aleluia! Eu existo? Eu existo? Eu estou aqui? E o que o meu DNA prova em relação ao pastor Edgar? Você existe. E que ele existe. Se eu existo aqui, não tem como falar, se você pegar meu DNA, que o pastor Edgar nunca existiu, certo? Concorda comigo? Não tem como. Não tem como. A não ser que eu fosse adotado, né? Não sei. Mas não tem como. Não tem como. E se Jesus veio, e não tem dúvida de que Jesus pisou nessa terra, aleluia, não tenha dúvida que Deus existe. Ele é a expressão máxima de quem Deus é, e Ele mesmo disse isso. Olha que maravilhoso, dois textos. João 14, versículo 8, diz assim: disse então Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Aleluia! Amém. Jesus é Deus. Amém? Amém. Outro texto que eu vi em minha mente agora é João, no capítulo 8, lá no finalzinho. Quando ele está discutindo com os fariseus, Jesus fala: eu sou. Quando ele fala eu sou, ele usa esse Yahvé. E os judeus ali, os fariseus querem pegar em pé e falar: ele blasfemou, ele está falando que ele é Deus. O próprio Jesus declarou que ele era o eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Amém! E o próprio texto aqui no versículo 3 fala, o que fala o versículo 3? O Filho é o quê? O resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Aleluia! Podemos citar vários textos. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Colossenses 2,19. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não há dúvida que Ele existe. Amém? Amém. Glória a Deus. Não tem dúvida. É interessante que até alguns que tentaram questionar isso chegaram no final, depois de grande pesquisa, a grande conclusão que ele tinha que se render e se converter no final. Não tem como. Não tem como. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Glória a Deus. Portanto, a única forma de restabelecermos nosso relacionamento com Deus é confiarmos então em seu Filho Jesus, que veio justamente para nos trazer de volta ao Pai. Aleluia! Então saber que Jesus é Deus é fundamental. Olha a frase que Hernandes Dias Lopes ele fala assim: Deus se revelou pela palavra escrita através das Escrituras, e agora se revela pela palavra encarnada através do Filho. Sem a obra do Filho não haveria salvação. É o que vamos daqui a pouco trazer a nossa memória aqui na ceia. Glória a Deus, amém? E eu pergunto, será que a minha fé em Cristo tem me levado a aprofundar o meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho sido para Deus um filho, assim como o primogênito dele é?
Amém? Ele é a nossa referência. Então, Jesus é o Filho de Deus. Segunda verdade que temos no texto é que Jesus, ele é o herdeiro de Deus. Olha a parte B do versículo, meio do Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas. Aleluia! Jesus é o herdeiro. Isso aqui é uma citação do Salmo, uma alusão que o autor faz do Salmo 2, quem quiser anotar aí, Salmo 2, 7 e 8, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Aleluia! Jesus é o herdeiro. Lá em Deuteronômio, herdeiro por quê? Em Deuteronômio 10, 14, fala assim: ao Senhor, ao seu Deus, pertence os céus e a terra, e até os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. Aleluia! Como filho, ele é herdeiro de tudo. Aleluia! Não tem como, ele é herdeiro de todas as coisas. Como filho do dono, ele é dono de tudo. Jesus é o grande herdeiro de tudo que existe. Só que o mais lindo é que quando nós cremos em Jesus, Paulo vai falar lá em Romanos que somos co-herdeiros. Aleluia! Glória a Deus! Cantamos isso. Não temos do que temer. Glória a Deus! Somos co-herdeiros. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Com isso, todos nós que cremos em Jesus não temos com que nos preocupar, porque a herança que nos está garantida é infinitamente maior do que todas as coisas. Se você crê em Jesus, a herança que você tem, meu querido, é maior do que a herança que o Elon Musk vai deixar para os filhos dele. Nem sei se tem filho, mas é maior, meu irmão. Não se preocupa. Aleluia! Aleluia! Mantém firme aí a confirmação da palavra do pastor Wesley. Não se preocupa. Ele tem prosperidade para você, para ser próspero. Confia. Mas aqui, desde que, o versículo fala, se permanecer firme nos sofrimentos, para que também participe da glória. Aleluia! Vai ser firme, conforme Jesus, obedecendo a palavra. Ser forte e corajoso ali. Ele fala para Josué, mas ele fala lá: medite na palavra dia e noite, para aí sim você prosperar em tudo que você for fazer. Aleluia! Aleluia! Porque se você fizer isso, querido, a herança está garantida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele é o herdeiro de todas as coisas. E Paulo vai além, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele fala que Deus em Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Querido, o que você está preocupado? Você já tem tudo. Aleluia! Tudo está garantido. Amém? Nada nos falta. E aqui, gente, é mais do que bens materiais. Muito mais. Quando as pessoas não gastam toda a sua fortuna para encontrar paz, não é? Gasta toda a sua fortuna para ter um pouco de paz no seu lar, porque muitas vezes os seus filhos ou a sua família precisa de uma ajuda, de um trabalho, às vezes é um dependente que precisa de alguma coisa. O cara gasta tudo para ter paz em casa, ou não é? E isso vem de graça quando cremos em Cristo. Aleluia! Aleluia! Essa herança que nós temos. O interessante também é que essa herança traz essa ideia de garantia. Ou seja, a gente vê muitas famílias que têm uma boa herança para receber, viver sempre de olho naquilo que tem lá na frente, né? E quando chega a hora de repartir, o que acontece muitas vezes? Porque acho que aquilo é o que vai garantir. Tem na herança a aposentadoria perfeita. Querido, não existe, como eu falei, não existe herança de ninguém aqui nessa terra maior do que a herança que você já tem em Cristo Jesus. Aleluia! Fique tranquilo. Amém? Aleluia. Por isso que Jesus fala lá em João 14, versículo 1 a 3, fala: não se perturbe o coração de vocês.
Creio em Deus. Creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha isso, aleluia, é uma coisa melhor do que isso. Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Glória a Deus. Porém, Jesus também ensina que devemos acumular tesouros no céu, não é? Mateus 6, 19 a 20. Temos que acumular. E a pergunta é: como que eu acumulo tesouro no céu? Como que eu me preocupo? Porque muita gente se preocupa em acumular tesouro para deixar herança para os filhos, né? Mas ele fala: não acumula nada aqui nessa terra, acumule sim no céu. E a pergunta fica: como que eu acumulo então essa herança do céu? Como que eu faço isso? A resposta é: sendo um filho de Deus, assim como Jesus foi, completamente obediente. E aqui vai um texto que acabamos de cantar no louvor, Filipenses 2, 8 a 11. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por quê? Porque foi obediente até a morte e morte de Cristo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia! Deus Pai. Aleluia! Mas por que isso? Porque ele foi exaltado, porque ele tem essa herança, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Quer acumular tesouro no céu, querido? Seja como o nosso irmão mais velho. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus, o primogênito, o unigênito de Deus. Glória a Deus. Isso faz com que acumulemos tesouros no céu. Confirmando mais uma vez a palavra que Deus trouxe através do pastor Wesley. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o texto de Filipenses começa no versículo 5, na verdade, na parte do versículo 5 fala exatamente isso, que é o texto de Filipenses que a gente leu, e fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o seu igual a Deus, tal. E aí no final é esse texto ao qual nós vemos que essa obediência até a morte de cruz gerou essa herança. Glória a Deus! Amém. Ou seja, se quisermos acumular uma boa herança no céu, temos que viver cada vez mais parecidos com Cristo aqui na terra. E esse é o nosso propósito. Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Essa é a garantia da nossa herança, sermos como o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Temos que fazer isso. Portanto, Jesus é o herdeiro de Deus. Por isso, quem crê nele, ou seja, vive como ele viveu, completamente obediente ao Pai, caráter ilibado, íntegro. Quem vive assim, garante essa mesma incomparável, incontável, indizível herança que nós temos garantida. Aleluia! Glória a Deus! Conta uma história aqui, um príncipe chinês, 2 séculos antes de Cristo. Ele ia se tornar imperador na China antiga. Só que para isso ele precisava se casar. Por isso chamou todas as mulheres, as mais belas do seu reino, toda sorte de classe. Chamou ao seu palácio, fez um convite. E no palácio tinha uma serva, muito já antiga do palácio. Foi correndo contar para sua filha. Porque ela sabia que aquela filha amava muito aquele príncipe. Amava demais, de verdade. E ela falou: agora você tem essa oportunidade. Que apesar de ser camponesa e não ter participado da mesma, do clero, vamos colocar assim, você tem a chance agora de repente, vamos ver o que ele vai propor. E ela foi toda feliz. E o príncipe propôs o seguinte: ele falou: olha aqui, eu vou dar algumas sementes para vocês, para as mulheres. E daqui 6 meses, quem trouxer para mim a flor mais bonita, a mais bela, essa será a minha esposa.
Nisso ela foi e comprou aquele vaso bonito, já plantou a semente ali, começou a cuidar, começou a regar, Só que passava o dia, passou um mês, passou 2 meses e nada da flor. Não brotou uma mudinha, não brotou. E ela ficou desesperada, falou, meu Deus, e agora não vai dar certo. Passou 6 meses, tenho que voltar agora. Ela pegou então aquele vaso, voltou, entrou no palácio, olhou à sua volta, vários vasos lindos, com as mais lindas rosas e flores maravilhosas. E ela com aquele vaso sem nada. Ela voltou para o palácio, as pessoas já, aquelas outras mulheres já olhando, sabe aquelas lindas aí? Elas já sentindo, já era camponesa, já não tinha muita coisa. Ela foi se abaixando, se sentindo humilhada, e diante daquele burburinho, chega o príncipe, surge aquele silêncio, e todas se prostram diante dele, mostrando as suas flores. Quando ele olha, naquele silêncio, olha todas aquelas flores, chega perto daquela camponesa, pega em sua mão, levanta a sua mão, levanta o seu vaso e fala diante de todos: essa aqui é a flor mais bela. Todos começam: que é isso? Está viajando, começa aquele barulho, silêncio, ele pede silêncio. Ele fala assim: essa aqui é a flor mais bela, porque é a flor da honestidade. Eu dei para todas vocês sementes estéreis. Essa foi a única que trouxe a flor que eu dei para vocês cuidar. Você será minha esposa. Quer receber a herança? Seja como um filho, caráter libado, viva como um filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu pergunto: será que eu estou vivendo como Cristo? Quanto do tesouro do céu eu tenho acumulado? Sabe, eu tenho me preocupado mais em acumular tesouro aqui ou tesouro no céu? Acumule esses tesouros do céu. Aleluia! Terceira verdade, finalmente até para a gente ir para a ceia, sobre Jesus que o texto fala. Jesus é o Criador e sustentador do universo, amém? A quem construiu todas as coisas, por meio de quem fez o universo, aleluia! E mais para frente, depois que ele fala, é a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, aleluia! Aleluia. Jesus é o Criador e sustentador desse universo, amém? É Jesus quem mantém todo esse universo em pleno equilíbrio, em plena equidade. É Jesus que mantém. Estima-se que o universo hoje visto, ele tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que é visto, porque tem se revelado cada vez mais, amém? É enorme esse universo, e é Ele, como nós também cantamos lá em Isaías 40, versículo 20 a 26, eu não vou ler aqui, mas fala que é Ele que chama cada estrela do seu exército celestial. Ele chama cada uma pelo nome. Aleluia. E nenhuma deixa de comparecer. Aleluia. Sabe qual é a estimativa de estrelas no céu, nesse universo? Estima-se que em cada galáxia, pelo menos na nossa galáxia, tenha pelo menos 100 bilhões de estrelas. Sabe o que é 100 bilhões? Isso na nossa galáxia. Sabe quantas galáxias existem nesse universo visto? Deixa eu pegar aqui para não... Deixa eu lembrar aqui. São 10 trilhões de galáxias. Multiplica 100 bilhões por 10 trilhões, sabe quanto dá? Cadê a Kelly para me ajudar a fazer uma conta? Dá um centalhão de estrelas. Isso seria um número 1, uma sequência de 24 zeros. Isso no universo visto. E estrelas. E dessas estrelas, qual o poder que essas estrelas têm? O nosso Sol é pequeno perto das grandes, das enormes estrelas. E a palavra de Deus diz que nenhuma deixa de comparecer quando esse Jesus,
que sustenta todas as coisas, chama cada uma delas. Aleluia. Glória. Aleluia! Ele é o sustentador de todas as coisas. Colossenses 1,17 fala: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Estamos todos debaixo da poderosa mão de Deus, do seu Filho Jesus, que sustenta todas as coisas. Aleluia! O mais interessante é que Jesus não coordena apenas imagina o poder desse um batalhão de estrelas. Ele não controla só isso. A palavra de Deus diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Lucas 12:7. Ele não é só o Deus imanente, enorme, ou quer dizer, transcendente e enorme. Ele é o Deus imanente que está aqui com a gente e sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. Na minha, na cabeça de quase 8 bilhões de pessoas. Ele que sustenta todas as coisas. E o texto diz que Ele sustenta com o poder da sua palavra. Aleluia! Que não envolve apenas a transcendência, mas também, como eu disse, a imanência. A palavra de Cristo não é poderosa apenas para manter ou mandar nas estrelas, mas também para cuidar dos detalhes da minha e da sua vida. Amém? Confia nele. Sabe o que é interessante disso e triste ao mesmo tempo? Nenhuma estrela, por mais poderosa que seja, ousa desobedecer quando Deus chama. E nós? Que somos nós comparado com uma estrela dessa? Sem chegar um pouquinho mais perto do Sol. Então é uma estrela que não é das maiores. O que acontece com nós? Pode ver. Fulminar, perde completamente. Essas estrelas não ousam desobedecer o chamado desse Jesus que sustenta o universo. Mas nós muitas vezes não estamos nem aí. Temos que entender e confiar nesse que sustenta todas as coisas do poder da sua mão. Amém? Por isso, o desafio para nós diante desse ponto é, primeiro, reconhecer que não somos nada. Segundo, nos render diante do poder da palavra do Filho de Deus. Aleluia! E lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. A Dani citou esse versículo no meio do louvor, que é o versículo de 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Glória a Deus! É Ele quem é o sustentador de todas as coisas. Portanto, Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso temos que nos humilhar diante dele e confiar que Ele tem cuidado da nossa vida. Aleluia! Creia nisso. Só que eu pergunto, o que tem preocupado o meu coração? O que tem tirado o meu sono? Faça essa pergunta aí para você. Será que eu tenho me humilhado diante de Deus? Ou estou tentando medir forças com Ele? E questionando as coisas que Ele faz? Não meça forças com esse Jesus que sustenta tudo. Confie, descanse. Quantos dos meus problemas eu tenho deixado nas mãos de Deus? Quantos que eu tenho deixado? E deixar nas mãos de Deus não é delargar. Sabe o que é deixar nas mãos de Deus? É fazer tudo aquilo que Ele pediu para você fazer. É verdade. Quer deixar o problema na mão de Deus? Resolva conforme Ele resolveria. Isso é deixar nas mãos de Deus. Não é deixar para lá, não vou resolver, vou fugir do problema. Não. Ah, pastor, está difícil, meu casamento, minha vida, não sei o que, meu trabalho, você não conhece meu chefe, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Ah, não, vou falar, vou largar de lá, vou deixar na mão de Deus. Não, querido, isso não é deixar na mão de Deus. Deixar na mão de Deus é você fazer aquilo que Ele pede para você. Deixar Deus fazer é você fazer o que Ele pediu para você fazer. E não delargar. E não jogar. E não fugir do problema. Amém? Glória a Deus.
que se você deixar na mão de Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Última verdade sobre Jesus para nós já e pensarmos na ceia, e essa é a verdade maravilhosa. Versículo 3 na parte C. Sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que Ele herdou é superior a deles. Aleluia! A terceira verdade, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Depois que Ele, fala o texto, depois de ter realizado o quê? A purificação dos pecados. Quem fazia isso no Antigo Testamento? O sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote. Então Jesus aqui mostra para nós o seu principal papel ao vir até nós como um homem, o papel de sumo sacerdote. Aleluia! O texto fala que Jesus realizou a purificação dos pecados. Como eu disse, esse era o papel do sumo sacerdote. Papel esse muito bem explicado pelo aqui semana passada. O pastor Edgar já falou aqui várias vezes, que entrava uma vez por ano, lembra? Isso a gente já sabe. Esse é o papel. Eu quero aqui um pouquinho mais além, entender um pouquinho mais do que era esse papel, fazendo uma comparação da diferença do sacerdócio, do sumo sacerdócio de Jesus para o sumo sacerdote daquela época. Por que ele é superior? Lembra que o argumento do autor de Hebreus é a superioridade de Cristo? Por que o sumo sacerdote de Cristo, o sumo sacerdócio de Cristo é superior? O próprio texto em Hebreus, o próprio livro em Hebreus capítulo 7, 17 fala assim: pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio de Jesus é superior, porque Melquisedeque era o rei de Salém, a qual o próprio Abraão, o pai da nação, o pai da fé, entregou para ele o quê? Os dízimos de todos os despojos que Deus tinha vencido a guerra. Amém? Então Melquisedeque é uma figura de alguém muito... Se o próprio Abraão entregou para ele. E aqui fala que Jesus não é da linhagem de Levi. O sacerdócio do povo judeu vinha da linhagem de Levi. Arão era levita, e toda a linhagem de Jesus era de qual tribo? De Judá. Mas o sacerdócio dele, então, não precisava ser de Levi, porque o sacerdócio dele vem de Melquisedeque, ou seja, é superior. Aleluia! E por que esse sacerdócio é superior? Por que a gente, onde a gente percebe esse sacerdócio superior? Primeiro, os sumos sacerdotes comuns ali daquela época, eles ofereciam o sangue de quem? Uma vez por ano, o sangue de quem? De cordeiros. Já falou perfeitamente semana passada aqui. Jesus ofereceu o sangue de quem? Tem algum sangue mais precioso do que esse? Tem alguma oferta mais valiosa do que essa? Dentro de tudo aquilo que a gente já viu quem Ele é? Será que é superior o sacerdócio de Jesus? Segundo, os sumos sacerdotes comuns naquela época, eles vinham, como eu falei, da linhagem de Arão. Jesus veio da linhagem de Melquisedeque. Então só aí já mostra a superioridade. Terceiro, os sumos sacerdotes também ofereciam sacrifícios quando? Uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava nesse tipo de sacerdote. Claro, tinha sacrifício em todos os momentos ali, mas esse sacrifício único, que é a expiação da nação como um todo, era uma vez por ano. Ou seja, era-se repetido o sacrifício. Depois que Jesus foi para a cruz, precisou matar mais algum? Ou seja, o sacrifício que o sumo sacerdote Jesus ofereceu, ele é suficiente para cobrir todos os pecados. Aleluia! Ele não é só suficiente para cumprir, isso que é maravilhoso, os pecados apenas posteriores à sua morte, mas ele cobriu os anteriores, os posteriores e os que ainda irão. O sangue dele é poderoso. Aleluia! Por isso, o sacerdócio de Cristo é infinitamente superior. Assim, apenas esses 3 pontos, a gente vai poder entender mais um pouco, que fique evidente que Jesus
tem um sacerdócio, o sumo sacerdócio superior a qualquer coisa. E o detalhe importante desse sumo sacerdote de Cristo é que, para poder fazer esse sacrifício como sumo sacerdote, Jesus tinha que ser o quê? O sumo sacerdote era aquele que representava o homem diante de Deus. Para Jesus ser sumo sacerdote, ele precisava ser o quê? Homem. Ele precisou vestir essa carne. Jesus precisava ser homem. Ele não poderia representar o homem se ele não fosse homem. Amém? Então, apesar de ser o Filho de Deus e ser Deus toda essa grandeza, ele também é homem. Ele vestiu essa carne. Aleluia! Precisava disso. Por isso o autor de Hebreus, eu não quero que você abra esse texto para a gente finalizar. O capítulo 2 vira uma página. Versículo 14 de Hebreus. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e trazer e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Aleluia! Ele é o nosso representante diante de Deus. E como representante diante de Deus, o que ele fez? Primeiramente nos livrou da morte, do poder da morte. Que morte? A morte de Adão. Se você comer Adão, certamente ele morreu na hora. O que aconteceu com ele? Ele saiu da onde? Da presença de Deus. A morte a qual Jesus venceu é nos religar de novo no Éden. Aleluia! Aleluia! Ele venceu essa morte, nos trouxe novamente para perto de Deus, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele que faz ligação entre nós e Deus. Ele venceu a morte, e não só a morte, mas Ele desviou a ira de Deus. É a questão propiciação. O salário do pecado é a morte. Então, tem a ira de Deus. E Cristo, com o seu sangue, desviou a ira de Deus que estava sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. Interessante que Páscoa é isso, né? Quando vinha, ele falou, Páscoa é passar por cima. Quando o anjo da morte veio e viu o sangue daquele cordeiro, o que aconteceu? Passou por cima das casas. Foi desviado a ira de Deus. Isso é propiciação. Aleluia! É isso que Ele garantiu para nós como sumo sacerdote. Aleluia! E além disso, como homem, Jesus passou a ser a nossa referência de força para vencer o pecado a cada dia. Porque o versículo 18 fala assim, o versículo 18, né? Porque tendo em visto que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo o quê? Aqui, ó, é presente aqui, ó, está acontecendo. Ou seja, Ele não só livrou a gente, nos aproximou de Deus, nos livrou da morte, não só tirou a ira de Deus, mas como diariamente nos dá força e poder para vencer o pecado. Aleluia! Glória a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E tudo isso Ele fez por mim e por você. Aleluia. Por isso, sem dúvida, para nós, o papel de sumo sacerdote de Cristo é o mais importante que Ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que Fritz Laubach fala, teólogo. Ele resume esse papel de uma maneira magistral. Ele fala assim: a morte de Jesus na cruz para o perdão
de nossos pecados. É o auge, o alvo de seu envio à terra e a base do nosso relacionamento com Deus. Amém? Ninguém poderia encontrar perdão e paz. Ninguém poderia tornar-se justo diante de Deus e chegar a Ele se Jesus não tivesse morrido por nós. Sua morte na cruz do Gólgota é, por toda a eternidade, o evento central de toda a história do universo. Amém. Aleluia! Sua morte na cruz do Gólgota é, por toda a eternidade, o evento central da história universal. Aleluia! Ele é o nosso sumo sacerdote. Portanto, Jesus, como nosso sumo sacerdote, é a razão da nossa existência. Se Ele não tivesse assumido esse papel e vindo à terra e morrido naquela cruz, tudo estaria acabado. Quando eu falo tudo, é tudo, porque lá em Romanos fala que até a natureza geme por causa do pecado. O pecado atingiu tudo, não só o ser humano. Então Ele, como sumo sacerdote, entregando o próprio sangue, Ele redimiu todas as coisas novamente para Deus. Aleluia! Glória a Deus! E eu pergunto, quanto eu tenho aproveitado de Cristo como meu sumo sacerdote? Será que eu tenho pedido a sua ajuda diariamente para vencer os pecados da minha vida? Sim, Deus. O que eu tenho feito? Concluindo, já queria chamar os diáconos, o pessoal do louvor que já vem para a ceia. Pode subir. Deus, assim como Jó revelou um pouco mais de quem Ele é para você hoje. Quem é o filho dele? Amém? Clareou um pouquinho mais? Deu para ver um pouco mais de Jesus como filho, como herdeiro, como criador e sustentador desse universo, como nosso sumo sacerdote? Amém? Só que tudo isso que a gente falou, filho, é pouco perto do que Ele realmente é. Aleluia. Por isso eu quero desafiá-los e desafiar a mim também a buscar conhecer ainda mais de Jesus. Glória a Deus, a cada dia na nossa vida. Por isso eu concluo. Para aprofundar então o nosso relacionamento com Deus, basta conhecermos o seu Filho, que é o herdeiro, o Criador e sustentador, e o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus! Aleluia! Se aprofunda nisso. Amém? E agora, nesse tempo de ceia, deixa eu chamar o pastor Edgar. Vai meditando, enquanto você estiver com um copinho aí, vai meditando sobre esse compromisso que você tem com Deus. Você tem a chance agora de selar esse compromisso com esse filho, com esse herdeiro, com esse sustentador e criador de todas as coisas, e com esse que é o sumo sacerdote. Refaça a sua aliança com esse Deus nesse momento, e saia daqui dizendo de verdade: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Glória a Deus. Você tem ideia de quando você chegar no céu, a missão que Deus vai dar para cada um de nós? Ele está nos preparando para exercer a função real juntamente com Ele. Os homens se preparam durante toda a sua vida, buscando poder, buscando autoridade, oprimindo as pessoas, buscando o poder de uma nação, de um povo, a qualquer custo. E Deus nos dando o universo para governar, juntamente com Ele. É por isso que Ele nos prepara. É por isso que Ele está nos separando. É por isso que nós precisamos nos santificar, para que nós possamos ter o direito de exercer o que Ele tem preparado para todos. Glória a Deus. Você
Você pensa que você vai chegar no céu, colocar 2 asinhas nas costas e ficar ali. Não vai ser assim. Akira, eu tenho uma missão para você em Saturno. Wilder, Plutão, Minervina, tem alguma coisa no Sol que eu preciso resolver, você vai para lá. É assim que vai acontecer. Porque Deus não construiria o universo sem propósito algum. Agora você precisa se preparar para ir para lá. E você precisa ser igual ao filho dele, que ele falou agora há pouco. Se você não tiver a essência da santidade do que é ser o Rei dos Reis, Ele é o cabeça e você e eu somos o corpo. Exerceremos isso com maestria. E Ele só exige uma coisa de nós: santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que bênção ser cristão. Fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou. E eu ouvi a tua voz. Obrigado pela tua graça. A graça salvadora. Eu não merecia, mas o Senhor me chamou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, enquanto os músicos tocam a canção, você se prepare para participar do corpo e do sangue do Senhor. Não há poder nesses elementos, pão sem fermento e o vinho. Não há poder nesses elementos. O que há aqui é a obediência. Obediência de entendermos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, moendo o seu corpo e derramando o seu sangue puro por mim e por você. E Ele pede somente 2 coisas. Somente 2 coisas. Ele pede para mim e para você. Quando nós o reconhecemos como Senhor, nós possamos professar a nossa fé. E no mundo espiritual é através do batismo, aonde eu morro para o mundo e quando eu saio da água eu ressuscito para a vida com Jesus. E o mundo espiritual vem isso. Portanto, a primeira ordenança é o batismo. E a segunda é essa: todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, aleluia, façam isso. Compartilhe do meu corpo e compartilhe do meu sangue, de uma forma o quê? Em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e em comunhão. Nós juntos agora estaremos participando dessa ceia. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Fale com o Senhor: Senhor, limpa de mim. Nós já oramos isso no começo do culto, mas fala assim: Senhor, receba a minha adoração, receba o meu louvor. Eu vou participar dessa ceia, Senhor, em tua memória, porque tu és Deus, tu és Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa hora e vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, este pão que representa o teu corpo, e, Senhor, consagramos esses cálices, aleluia, que representam o teu sangue puro vertido na cruz do Calvário, sangue precioso que foi espartido de uma única vez e nunca mais
sábios partiram. Aleluia. Sangue poderoso, sangue suficiente, purificador, regenerador, transformador e salvador. Consagramos esses elementos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que lindo sentir a Tua presença, Senhor. Como é lindo sentir a Tua presença, Jesus. Como é lindo sentir a Tua presença. Consagramos esses elementos a Ti agora, em nome de Jesus. Eu vou pedir que todos que vão participar, eu convido a todos que já passaram pelas águas do batismo, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e faz parte do corpo de Cristo, desta igreja ou de outra igreja. Levante no seu lugar, faça uma fila única lá no fundo. Venha aqui, pegue os elementos da ceia, o pão e o vinho, e volte para o seu lugar e não beba, até que todos bebamos juntos. Faça isso agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Seu corpo
do Senhor. Sabe que está nas suas mãos. Sabe o que está nas suas mãos? Parte do corpo de Cristo, que foi moído, triturado na cruz do Calvário, pelo meu e pelo teu pecado. O sangue puro, sangue de rei, rei dos reis. Sabe que simboliza esse cálice que está na tua mão? Um sangue que nunca experimentou o pecado. Tem ideia do que é isso? Tem ideia do que é isso, meu irmão? E Ele está permitindo que você participe disso. Glória a Deus. Quando você ingerir esse cálice e comer esse pão, você estará purificado. Aleluia. Porque isso é o simbolismo do corpo de Cristo. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Levante o teu pão agora, meu irmão, e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter permitido o teu corpo santo ser moído, dilacerado pelos meus pecados, e o Senhor suportou. Tem misericórdia de mim por todas as vezes que eu errei, mas agora estou puro, e o Senhor me permite compartilhar do teu corpo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Comamos todos. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome. Santo é o teu nome. E logo após haver dado graças, o Senhor, do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Você tem ideia do que significa aliança? É o pacto que nós temos com o Senhor. Isso significa que Ele permite que eu e você beba desse sangue simbolizado como um pacto entre você e o seu Rei, entre você e o seu Salvador, entre você e aquele que te amou até a morte. Levanta o teu cálice e diga assim: Senhor Jesus, que momento foi aquele que o Senhor permitiu que o teu sangue jorrasse, escorresse na cruz do Calvário por minha causa. Oh Deus, obrigado por ter feito isso por mim. Eu não suportaria, mas o Senhor suportou. E eu agora confirmo a minha aliança contigo, e quero te dizer
que Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, e será por toda a eternidade. Eis-me aqui, Senhor, o Teu súdito, o Teu servo eterno, para Te obedecer, para fazer tudo o que queres que eu faça. Te amo, Jesus. Te amo, Senhor. Bebamos todos. Meu herói. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Obrigado por esse momento tão maravilhoso. Recebe, Senhor, essa lembrança que demora, Senhor. Recebe. Recebe, Senhor, essa comunhão gostosa. Aleluia. Esse momento delicioso na Tua presença, compartilhado Ele com a Tua presença em nossas vidas. Entregamos aqui, Senhor, o nosso culto a Ti. Recebe como cheiro suave, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto. Quero agradecer a todos os visitantes que voltem novamente. Amém? Quero que todos possam passar um domingo gostoso na presença do Senhor. E nós só queremos agradecer a todos que se envolveram ontem naquele encontro de casais. Eu não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Todos que se empenharam em acontecer aqueles eventos todos. Foi muito bom. Toda a igreja participou. Toda a igreja participou. Então nós queremos agradecer a todos. Amém? Sábado que vem nós teremos um outro evento aqui, que é mais direcionado. Tem o banner aí? Tem o banner? Se der para passar o banner. Vai ser um simpósio de louvor e adoração. Vai vir algumas pessoas da nossa associação. Os membros estão se inscrevendo, os irmãos estão se inscrevendo, que é justamente para participar desse evento, não é? E é uma pessoa que tem toda a autonomia e muita experiência para falar sobre louvor e adoração. E ele vai estar ministrando sábado que vem aqui. Amém? Glória a Deus. Aqueles irmãos que quiserem participar, não é, desse evento de ministração de louvor e adoração, vai ser uma bênção. Glória a Deus, amados. Amém? Feche os olhos. Tem um vídeo? Cadê o vídeo? Não tem. Deu pau no vídeo. Tinha o vídeo, mas a gente vai colocar no grupo. Amém? Vamos colocar no grupo da igreja, e você vai presenciar aí quantas vezes for necessário. Amém? Deus, eu abençoo a cada família, cada irmão, cada irmã que está aqui presente, cada membro da nossa igreja, do nosso ministério, lá no Carmo, lá em Beltrão, lá em Lages, lá na Zona Sul. Deus, todas as famílias, todos os líderes, que eles sejam ricamente abençoados e amparados pelo Senhor. Abençoe todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Que o
grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até a volta do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. Bom domingo a todos e uma semana abençoada.